Um outro elemento importante também, que pode parecer burocrático demais, mas que é extremamente necessário, são as regras, né? O que é uma regra? Então, a aprendizagem em si é um processo coletivo de produção de novos conhecimentos, relacionais, tecnológicos e de outras naturezas, construído ao longo do tempo. No entanto, para se conseguir isto, os comportamentos dos atores nas suas relações devem ser mais ou menos previsíveis e eficazes, né? Segundo os objetivos fixados. E aí, o que acontece na cooperação? Geralmente, os atores negociam regras mais ou menos explícitas antes, durante e depois do andamento do processo cooperativo. Então, a negociação de regra é uma coisa constante em qualquer relação de cooperação. Para eu entrar na relação, eu negocio regras, e tem que negociar mesmo. Para manter a relação, manter a cooperação, eu negocio regra, né? Vamos rediscutir a relação, vamos dizer assim. E ao final do processo cooperativo também, no momento de distribuir os frutos ou os prejuízos daquele processo, eu negocio regra, né? E eu aprendo também. Então, a ordem local é a regra sobre a qual os atores definem e geram suas cooperações, suas interdependências e seus espaços de ação. Então, a regra é quase que um processo de capitalização do conhecimento, de gestão de conhecimento. Então, o que a gente tem que colocar na regra? Aquilo que a gente sabe sobre esse tipo de situação e aquilo que a gente sabe que poderia ser antecipado e já negociar comportamentos para cada uma dessas situações, tá? Então, no início, nós temos funcionamento empírico e normativo. Então, a gente, quando negocia um contrato com um fornecedor, o primeiro contrato é um contrato padrão, vamos dizer assim, né? E que, conforme vai evoluindo a cooperação, conforme vão evoluindo os pontos de contato, essas regras também acabam estocando informação necessária para melhorar a relação. Então, as regras existem para resumir a aprendizagem, ou seja, aquisição de saberes anteriores. Então, seria muita burrice da parte nossa ou da parte da empresa não se apropriar da experiência para cada vez estabelecer e negociar regras mais interessantes, mais completas. Então, agora é importante também salientar o seguinte, que a regra ela vai ser muito utilizada em situações de conflito. É a velha história nossa, quando a gente compra alguma coisa, vê lá, assina o contrato. A gente assina o contrato. Daí depois, puxa, deu um problema na geladeira lá. Ai, deixa eu ver o contrato, o que ele dizia, qual que é a garantia, o que eu tenho que fazer e tal. Então a regra, ela vai ser, a gente vai começar a ler realmente a linha entre a linha dela quando vai precisar dela, né, em situações de conflito. Então por isso que ela tem que ser bem formulada, né? Então, quando tudo vai bem, a situação é clara e tal, as regras são deixadas de lado, os contratos são deixados de lado. Mas o que a gente tem que prever aqui na cooperação, na boa cooperação, até para que ela seja durável, a gente tem que prever que tudo esteja de maneira clara dentro do contrato. Bom, aí são os elementos. Na realidade, é um outro pressuposto que a gente faz aqui, que cada ator, uma empresa, um indivíduo, tem uma identidade dinâmica que é definida pelo amálgama de 3 componentes principais. Então, a gente, ou as empresas, é movido por confiança, interesse e paixão, tá? Os 2 primeiros, eu acho que são básicos, e o terceiro é que diferencia, o terceiro é que faz a diferença. Então, pode ser que todo mundo confie, todo mundo tem interesse, mas nem todo mundo é apaixonado. E aí que a gente começa a dizer assim, o apaixonado é o empreendedor, o apaixonado é o inovador, é o que faz a diferença, tá? A dinâmica da cooperação pode ser explicada pela consideração do conjunto dos elementos abaixo. Bom, logicamente, toda cooperação tem que ter um projeto comum. Normalmente, em cooperação tem um projeto. E, lógico, eu não coopero comigo mesmo, eu coopero com, no mínimo, mais um ator. Então, são 2 atores no mínimo. Então, é um processo que implica o entendimento entre os atores em torno de definição de um corpo de regras. Eu vou pular isso aqui, vou direto para o modelo também, que está aqui, tá? Então, vejam lá. Tem o ator A e o ator B. O ator A com interesse A, com a confiança A, com uma paixão, o entusiasmo A. O B com interesse B, uma confiança B e uma paixão, entusiasmo B. Tá? O que esses 2 indivíduos vão fazer? Pode ser 2 empresas, 2 pessoas. Primeiramente, lógico, alguém tem que tomar iniciativa. Então, fulano, podemos nos reunir para discutir um assunto? Daí eles vão discutir em volta de uma mesa, vão discutir o quê? As regras, né? Então, a primeira coisa na cooperação, o que é feito, é discutir, lógico, primeiro conhecer o assunto, mas depois já começa, de certa forma, a definir regras. No momento que os atores estão discutindo regras, cada um está aprendendo
o A está aprendendo alguma coisa, o B está aprendendo alguma coisa. Não necessariamente a mesma coisa. Por quê? Porque o A tem uma visão de mundo, o A tem um objetivo de vida, o A tem uma experiência diferente do B, né? Então, velha história, estou passando para vocês aqui informação, cada um está aprendendo de maneira diferente, né? Cada um está aprendendo aquilo que mais tem a ver com o jeito de pensar, com os interesses, com o conhecimento de cada um em relação ao tema. Então, quando eu negocio regra, cada um está aprendendo. Então, eu estou aprendendo aqui, pode ser que durante a negociação de regra eu perceba, putz, mas o cara é um picareta, meu. Olha o que ele me falou ali, quer me pegar esse cara. O que vai acontecer? Eu, como B, a minha confiança vai murchar. A paixão vai para o espaço, né? O interesse vai diminuir. Então, a gente aprende sempre, é isso que eu quero deixar bem claro aqui, tá? E aí, o que seria a cooperação? Como é que a gente enxerga a cooperação? A cooperação nada mais é do que a colocação em prática das regras estabelecidas entre os atores envolvidos, tá? Então, cooperar, então é o operar junto, né? Então, a cooperação é colocação em prática das regras. Então, por isso que eu defino aqui regra de cooperação como se fosse o corpo da relação, né? Seria o físico, o braçal, né? E o cérebro da relação envolveria a aprendizagem, envolveria esses outros elementos aqui, né? Bom, quando eu estou cooperando, a mesma coisa, eu estou aprendendo do outro, né? Estou aprendendo sobre o comportamento do outro, sobre a ética do outro, sobre o interesse do outro, estou aprendendo sobre o objeto da cooperação, ou seja, uma aprendizagem tecnológica, uma aprendizagem organizacional, né? Que vai, de novo, me realimentando aqui o que me move, o meu motorzinho ali, né? Meu coração, que é interesse, confiança e paixão. Pode aumentar ou pode diminuir, tá certo? E não para aí o negócio, porque no final tem o resultado, né? Tem o resultado que é um produto, né? O produto pode ser um artigo científico, eu fiz em parceria com um colega lá, e no final tem um artigo que ficou bom ou ficou ruim, isso tudo vai ser importante. E na hora do produto aqui, na hora de distribuir os ganhos ou repartir os prejuízos, a gente vai aprender muito também do outro, né? Nessa hora também se aprende. Então, A aprende, B aprende. Isso tudo realimentando sempre esses ingredientes aqui, tá certo? Isso aqui agora fica estocado, que é o final do negócio aqui fica estocado. E B, logicamente, não tem só parceria com A. B tem parceria com C, com D, com E e tudo mais. Então, o que ele está vendo aqui com A, de certa forma, ele vai começar a enxergar isso também em relação aos demais. Então, isso tudo é realimentado. Aqui é só um bidimensional aqui, mas poderia ser maior o negócio, tá? Ok? Então, é desse jeito que eu enxergo o processo de condução de cooperação. Tem o chamado modelo CIPRAC, parece o nome de remédio, mas não é, tá? Ele permite que se perceba as relações, a interdependência, a dinamicidade entre confiança, interesse, paixão, aprendizagem e cooperação. Por isso o nome CIPRAC. Cada relação de cooperação é singular e para gerir o processo são estabelecidas regras específicas, né? Tá certo? E aí vamos ao nosso último ponto da disciplina e a gente vai ver o seguinte. Falar em cooperação e falar em aliança, a gente está falando da mesma coisa. A gente só vai falar de uma cooperação estratégica agora. Então, aliança estratégica, cooperação estratégica é praticamente a mesma coisa. Mas como isso é bastante difundido no mundo empresarial, na literatura e tudo mais, a gente vai abordar isso também com alguns enfoques. Então, muitas empresas se encontram competindo tanto pelo mundo quanto pelo futuro. Agora, poucas têm tudo do que precisam, né, para ter sucesso por conta própria. Então, mais uma vez, mostrando essa questão da limitação enquanto indivíduo, limitação enquanto único, né? Então, as rápidas e intensas mudanças tecnológicas, a globalização e o aumento da concorrência exigem que as empresas desenvolvam novos métodos e estratégias para ter sucesso sustentado nos negócios. A aliança é casamento, tá? Então, tem a mesma conotação. A aliança é união, tá certo? Então, a gente não faz uma aliança, não casa para uma semana, a gente não casa para um mês, a gente casa, em princípio, para um bom tempo, tá? Então, compartilhando, combinando ou trocando recursos, os parceiros podem ter acesso a vantagens que eles não poderiam pretender individualmente. Então, por meio da aliança, a gente tem o que é chamado de vantagem cooperativa, né? Então, aí vale a pena salientar também que tem a aliança do mal, né? Tem a aliança do mal, né? Nem todas as alianças são boas. O que seria uma aliança
estratégicas do mal. Então, são práticas secretas de divisão do mercado, de fixação de cotas de produção, de repartição de atividade de entendimento sobre preço. Então, um exemplo disso é o PEP, né? O PEP é um cartel do petróleo. Na verdade, eles definem lá, abre a torneira, fecha a torneira, aumenta preço, diminui preço, né? Isso normalmente acontece entre quem? No caso, usando o exemplo do petróleo, entre países produtores de petróleo, ou no caso, entre empresas de mesma natureza, setor, oferecendo produtos homogêneos, utilizando processos de produção comparáveis, portanto, com poucas possibilidades de diferenciação. Porque o objetivo do cartel é justamente isso, né? Da máfia aí, né? Logicamente eu não faço máfia com atores que fazem coisa diferente, porque como é que eles vão se combinar, certo? Então, os aliados procuram restringir ou falsear o jogo da concorrência a fim de obter benefícios de efeitos anticoncorrenciais. A gente não está falando de aliança estratégica dessa natureza aqui, até porque eu não tenho muita experiência nisso, tá? Está falando do bem, né? Se o objetivo comum é a fixação de preço ou decisões relativas às partes do mercado, sem nenhuma eficiência, ou seja, não há uma contrapartida de eficiência, então o tal acordo constitui o chamado cartel, tá? Cartel de Medellín. O que são... Aí uma questão assim que difere de um autor para outro é em relação o que é aliança, o que não é aliança, né? Então, assim, de uma maneira bem geral, a gente pode dizer o seguinte, que a aliança é tudo que acontece entre uma reta que vai entre uma relação de mercado e uma relação de hierarquia, ou seja, uma internalização de atividades, tá? Então, o que acontece no meio, envolvendo mais de um ator ali, poderia ser uma aliança. Agora, a diferença entre uma aliança estratégica e outros tipos de aliança residem fundamentalmente no fato da primeira reunir um conjunto de características que lhe conferem uma dimensão estratégica, que não está presente na segunda. Então, uma aliança operacional, por exemplo, né? Ela pode ter sido definida sem não é resultado de um planejamento estratégico da empresa, dizendo, olha, eu preciso me aliar para atingir isso e tal. Sei lá, resolveram fazer e muito mais na operação daquilo estratégico. Você vai ver que, para que uma aliança seja caracterizada realmente como estratégica, ela tem que envolver os seguintes pontos. Uma aliança estratégica resulta de um conjunto coerente de decisões. É um meio para desenvolver uma vantagem competitiva sustentável. Tem um impacto organizacional de longo prazo. A gente vai ver que não é um impacto só naquela atividade, é um impacto na organização como um todo. É um meio para responder a oportunidades e ameaças externas. E é baseado em recursos organizacionais que mostram forças e fraquezas, ou seja, uma análise SWOT aí já, de certa forma, pode ter indicado a necessidade ou a facilidade de você entrar numa cooperação. Afeta decisões operacionais, envolve todos os níveis hierárquicos da organização, é influenciada pelo seu contexto cultural e político, envolve, direta e indiretamente, toda a atividade da organização. Então, para dizer assim, olha, essa aliança estratégica, para ela poder assumir essa importância, ela tem que ser... ela tem que pegar todas essas 9 características aí. Então, assim, várias características de uma aliança que, quando se verificam de forma simultânea, fazem com que ela se torne estratégica.